Olá, muito bom dia a todos os irmãos, a todos aqueles que nos ouvem. É uma alegria estar aqui com vocês para compartilhar das riquezas da Palavra de Deus que o Senhor tem colocado em meu coração. Eu quero compartilhar com vocês hoje o seguinte tema, título: Libertados pela Graça. E convido você agora a louvar o Senhor nesse nosso devocional. Você que me ouve, você poderá estar convidando outras pessoas também para receber essa palavra neste dia. Imensa graça de te receber, amor igual ao teu não encontrei. Em meio às trevas vi brilhar a luz, refletindo os olhos de Jesus. A condenação ficou para trás. Hoje tenho vida, hoje tenho paz. Teu Espírito habita em mim. Não mais vivo eu, mas tu vives em mim. Graça real, amor verdadeiro, venceu todo o mal, na cruz venceu por mim. Me chama de filho, me livra da escravidão. Nele sou herdeiro, chamados para reinar. Imensa graça de te receber, amor igual ao teu não encontrei. Em meio às trevas vi brilhar a luz, refletindo os olhos de Jesus. A condenação ficou para trás. Hoje tenho vida, hoje tenho paz. Teu Espírito habita em mim. Não mais vivo eu, mas tu vives em mim. Graça real, amor verdadeiro, venceu todo o mal, na cruz venceu por mim. Me chama de filho, me livra da escravidão. Nele sou herdeiro, chamado para reinar. Não há o que possa fazer, somente preciso crer que tudo está completo. Me amaste pelo que sou, não por aquilo que sei. Tu escolheste a mim. Não há o que possa fazer, somente preciso crer que tudo está completo. Me amaste pelo que sou, não por aquilo que sei. Tu escolheste a mim. Graça real, amor verdadeiro, venceu todo o mal, na cruz venceu por mim. Me chama de filho, me livra da escravidão. Nele sou herdeiro, chamado para reinar. Graça real, amor verdadeiro, venceu todo o mal, na cruz venceu por mim. Me chama de filho, me livra da escravidão. Nele sou herdeiro,
chamado para reinar. Amado Pai Celestial, nós nos abrimos nesse dia à Tua Palavra. Sabemos, Pai amado, Pai querido, que a Tua Palavra nos renova, a Tua Palavra nos traz alegria, a Tua Palavra nos traz vida. E nós recebemos com alegria essa Palavra nesse dia, em nome do Senhor Jesus. Bom dia a todos os irmãos, você que já entrou aí pelo seu meio de comunicação, sua rede social, você que ainda irá entrar, ver através do YouTube, ver através de outras redes sociais. Eu quero convidar também aqueles que já entraram, você que está no Instagram, pega o aviãozinho, clica no aviãozinho aí, convide mais pessoas. Você que está no Facebook, você poderá também compartilhar, abrir uma sala para que mais pessoas possam receber. Tem pessoas do Paraguai, de Assunção, tem pessoas de Inglaterra, tem pessoas dos Estados Unidos, tem pessoas de todo lado do Brasil. E eu sou muito grato a Deus por você receber esse pão sagrado que é a palavra de Deus na sua vida. Amados, eu peço um favor a você hoje. Ouça a mensagem do começo ao fim, para que você possa usufruir e compreender essa palavra e assim aplicar na sua vida. Não saia por nada, porque essa palavra vai libertar você. Amém, queridos? O título do nosso pensamento hoje é Libertados pela Graça, Libertos pela Graça de Deus. Então eu quero compartilhar com vocês um texto que está em Romanos 8, capítulo 1 e 2. Eu vou explicar para você o que realmente Paulo está dizendo aqui. Talvez você nunca tenha ouvido uma explicação como essa, e hoje você vai ouvir e vai aprender para que você possa se fortalecer na fé, para que você possa usufruir dos benefícios que a palavra de Deus ela traz para cada um de nós. Então diz assim a palavra: agora, preste atenção, irmãos, a Bíblia está dizendo agora, nesse exato momento, em qualquer parte do mundo que você se encontrar, agora, pois já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Eu quero ler novamente, enfatizando alguns detalhes aqui desse texto, para que você possa compreender melhor. Então, a primeira palavra que eu quero enfatizar, agora. Depois, nenhuma condenação. Agora, nesse momento, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Todas as pessoas que estão em Cristo Jesus. Agora, exatamente agora, nenhuma condenação há para essas pessoas. E aqui o texto explica por quê. Por que aquelas pessoas que estão em Cristo, nenhuma condenação há para a vida deles? A Bíblia explica no capítulo 8 de Romanos, versículo 2. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Então, a palavra do Senhor, ela fala de vários tipos de leis. Eu vou explicar as que interessam nesse momento aqui, para que você possa compreender esse texto e receber assim, pela fé, a essa revelação no seu espírito e concordar com a sua alma. Amados, para eu chegar juntamente com você nesse texto, eu preciso te explicar por que foi necessário Jesus Cristo. Por que a lei e que tipo de lei que nos prendeu, que nos matou, e qual é a lei que nos libertou por meio de Cristo Jesus? Eu preciso explicar isso, eu preciso ir na origem para que você possa explicar, para que você possa entender, melhor dizendo. Então, por isso que eu disse, não saia, ouça até o fim para que você tenha um começo, meio e fim. Então, que condenação que Jesus nos livrou?
Que condenação é essa que Paulo está falando aqui, que não há mais para aqueles que estão em Cristo Jesus? Que tipo de condenação era essa, que naqueles que estão em Cristo Jesus, essa condenação perdeu total força? Então eu vou explicar para os amados. Queridos, havia condenação para a humanidade antes de Jesus Cristo. Havia condenação para a humanidade antes da lei de Moisés. Eu estou explicando que tipo de lei para que você não confunda. Antes da lei de Moisés, havia condenação para toda a humanidade. E que condenação era essa? A condenação para a humanidade antes da lei de Moisés era a morte, e essa morte é o juízo. Ou seja, o juízo, que é a morte, era a condenação antes da lei de Moisés para toda a humanidade. Porque por meio de Adão e por ele representar a raça humana, então toda a raça humana foi condenada à morte por causa do pecado de Adão. Então esta era a primeira condenação. A primeira condenação. Existia duas condenações para a humanidade. A primeira condenação era por causa do pecado de Adão, então toda a humanidade agora estava condenada à morte. A morte era juízo. Havia também uma segunda condenação, que era depois da lei de Moisés, por causa da sua incapacidade de cumpri-la. Então gostaria que você entendesse, olha essa mão aqui, antes da lei, e essa mão aqui, depois da lei. Então, antes da lei, existia uma condenação para a humanidade. E essa condenação veio por meio de um homem chamado Adão. E essa condenação, amados irmãos, ela veio e o juízo dela era a morte. Então, antes da lei de Moisés, havia uma condenação para a humanidade e o juízo era a morte. Ponto. Depois da lei de Moisés, agora esta mão aqui, depois da lei de Moisés, então existia uma segunda condenação, pela humanidade jamais poder cumprir a lei. Então existia uma condenação por meio de Moisés, por meio de Adão, antes da lei de Moisés, e existia uma condenação depois da lei de Moisés por a humanidade não poder cumprir a lei que Deus deu para Moisés. Então, muito bem, por não cumprir a lei de Moisés, por não cumprir as exigências de Deus, vamos dizer assim, o descumprimento dessa lei, ela se caracterizou desobediência da lei e trouxe força para o pecado. Então essa é a maldição da lei. Então quando uma pessoa não consegue cumprir a lei, então ela traz força para o pecado e aí a pessoa é maldita. Então antes da lei de Moisés havia uma condenação que era a morte. Depois da lei de Moisés havia outra condenação que era a maldição por não cumprir a lei. Então compreenda bem, amados, antes da lei de Moisés, antes da lei dos 10 mandamentos, vamos dizer assim para você entender, havia uma condenação para toda a humanidade por meio de Adão. E essa condenação trazia morte para todos os descendentes da raça humana. Aí veio a lei. Então depois da lei, a raça humana não poderia cumprir. Vamos usar os 10 mandamentos para você entender. A humanidade jamais poderia amar a Deus sobre todas as coisas. A humanidade não ficaria 24 horas por dia cumprindo toda a lei. Então, por não cumprir a lei, então a maldição da lei se instalou na humanidade. Primeira condenação, morte. Segunda condenação, maldição. Claro isso? Então, a primeira condenação, a raça humana trazia morte. A primeira condenava toda a raça humana coletivamente, todos juntos. A primeira condenação, que veio por meio de Adão, condenava toda a raça humana junto, coletivamente. Diga comigo, coletivamente. Então, a primeira condenação era coletivamente, toda a raça humana. A segunda condenação condenava a raça humana à maldição da lei. E por que tinha essa maldição da lei? Porque a segunda condenação condenava cada ato individual. Então, a primeira condenação condenava a raça humana coletivamente. A segunda condenação condenava a raça humana individualmente.
A primeira através do pecado de Adão e a segunda através do pecado de cada pessoa que descumpria a lei. Aleluia! Vamos acompanhando aqui para que você possa entender. Se preciso for, você ouve várias vezes para compreender. Então, amados, a primeira condenação gerava uma expectativa de morte a qualquer momento. A segunda condenação, amados, gerava uma incapacidade total por não cumprir. Agora, abre um parênteses que eu quero te explicar algo. Por isso que os cristãos, por isso que muitas pessoas, eles dizem assim: eu não vou me tornar um cristão, porque se for para mim ser um cristão conforme o fulano, conforme o cicrano, eu não quero. Porque é muito difícil ser cristão, porque ele ainda não ouviu essa live. Porque depois que ele ouvir essa live, ele vai saber que agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito de vida te livrou da lei do pecado e da morte. Aleluia! Então, amados, a lei ela gerava uma incapacidade das pessoas, incapacidade total. Por quê? Você consegue amar a Deus sobre todas as coisas 24 horas por dia? Você consegue não tomar o nome do Senhor em vão 24 horas por dia? Quem consegue honrar pai e mãe 24 horas por dia? Quem consegue não furtar 24 horas por dia? Quem consegue... Está entendendo? Então é impossível para um ser humano cumprir, um ser humano caído, uma raça caída, cumprir a lei. Então muitas pessoas, querido, eles querem cumprir toda a palavra de Deus. E eu venho aqui com essa explicação dizer para você que a palavra de Deus não foi feita para eu e você cumprirmos, porque eu e você jamais conseguiremos cumprir a palavra de Deus. A palavra de Deus ela não foi feita para ser cumprida. A palavra de Deus ela foi feita para ser experimentada na vida. Porque o único que conseguiu cumprir toda essa palavra foi Jesus Cristo. O único que conseguiu cumprir toda a lei 24 horas por dia foi Jesus Cristo. Então, se eu ou toda a humanidade não consegue cumprir essa lei, amados, então significa que eu preciso de alguém que me salve dela. Eu preciso de alguém que me salve, que cumpra a lei por mim. E foi exatamente isso que Jesus Cristo veio fazer na cruz. Aquilo que era incapaz para a humanidade, aquilo que trazia maldição para a humanidade, Jesus, ele recebeu sobre si. Eu creio que você já ouviu um texto dizendo assim: maldito é todo aquele que for pendurado no madeiro. Então, eu vou até antecipar para você se alegrar. Então, quando Jesus ele ressuscita, amados, isso significa que Jesus Cristo venceu a morte por nós. E ele cumpriu, e quando ele ressuscita, ele cumpriu toda a lei por nós. Porque quem conseguisse cumprir a lei, ganhava o direito de ressuscitar. E Jesus Cristo cumpriu toda a lei. Então hoje eu preciso só declarar: eu creio que Jesus Cristo cumpriu toda a lei. Eu creio que Jesus Cristo venceu a morte por mim. Quando você coloca a sua fé nesta verdade que eu acabei de falar, pronto, nenhuma condenação há sobre a sua vida. Nem a primeira condenação que trazia o juízo como a morte, e nem a segunda que é maldição. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Então, de que condenação Jesus me livrou? Da morte eterna. E Jesus me livrou de que condenação? Da maldição da lei. Por isso hoje, em Cristo Jesus, eu posso viver nesse mundo como ele está, mesmo com todas as circunstâncias, eu posso viver uma vida abundante, porque Jesus me livrou. A lei do Espírito de vida me livrou da lei do pecado e da morte. A lei do pecado e da morte trazia o quê? Morte. A lei do pecado e da morte trazia o quê? Maldição sobre a minha vida.
mas a lei do Espírito de vida trouxe vida e vida com abundância, trouxe a absolvição completa. Irmãos, por causa de Jesus Cristo, eu e você fomos absolvidos na última instância do universo, no maior tribunal que existe, o tribunal do Senhor. Fomos absolvidos. O nosso Deus, Criador, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Ele bateu o martelo dizendo: você está em Cristo, agora nem a primeira condenação e nem a segunda condenação está sobre a sua vida. Nem a morte e nem maldição nenhuma tem poder sobre a sua vida. Por quê? Libertados pela graça. Aleluia! Por isso então que na plenitude dos tempos Deus providenciou a sua graça. E Tito, ele diz assim: e a graça de Deus se manifestou salvadora, vamos dizer assim para você entender, a todos os homens. E o que os homens precisam fazer para receber essa graça? Nada, somente crer. Aleluia! Louvado seja Deus! Então, amados, por meio de Adão, eu e você e toda a humanidade recebemos por herança o pecado. E esse pecado trazia para a nossa vida uma condenação. E essa condenação era morte. Depois da lei de Moisés, a lei, ela dizia o que era pecado e o que não era pecado. Não matarás, não furtarás, não levantarás falso testemunho. A lei só evidenciava o pecado. Então, se eu não cumprisse a lei, se a humanidade não cumprisse a lei, então existia a maldição da lei. Então Jesus na cruz, Ele trouxe sobre si, foi colocado sobre Ele toda a maldição que era para a minha vida, que era para a sua vida, foi colocada em Jesus Cristo lá na cruz. Por isso a palavra fala: maldito é todo aquele que foi pendurado no madeiro. Jesus recebeu a maldição e Jesus morreu no meu lugar. Se eu creio em Jesus Cristo, se eu creio na obra redentora consumada de Jesus na cruz, então eu não tenho nem a primeira condenação, que era antes da lei, que era através do primeiro Adão, que trazia como juízo a morte. Jesus recebeu esse juízo e Ele morreu na cruz. E se eu creio nisso, então eu tenho vida. Ponto. Aleluia. Jesus Cristo, Ele cumpriu todos os mandamentos e os 613 preceitos que a lei mandava cumprir. Ele cumpriu perfeitamente. E então, se eu creio em Jesus Cristo, na obra redentora dele, então também eu creio que toda essa maldição da lei foi colocada sobre Cristo Jesus. Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então, se eu creio em Jesus Cristo, se eu creio na obra redentora de Cristo na cruz, a obra consumada, então isso significa que nenhuma maldição também está sobre a minha vida, porque ela já foi colocada sobre Cristo. Por isso, os filhos de Deus não têm mais maldição. Aleluia! Fomos libertados pela graça. Eu acho que agora, amados, faz sentido ler esse texto. Você vai ler esse texto agora com mais prazer. Você vai ler esse texto com entendimento. Porque a Bíblia diz, agora, nesse momento que você recebeu Jesus, ou que a partir do momento que você teve esse entendimento, a Bíblia está dizendo: nenhuma condenação há sobre a sua vida. Que condenação? A morte. Que condenação? A morte antes da lei de Moisés. Que condenação? A maldição depois da lei de Moisés. Nem a morte, nem a maldição tem nenhum poder mais sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre os seus negócios. Por isso, não aceite mais nenhuma maldição sobre a sua vida. Aleluia! Agora, nenhuma condenação há para a sua vida que está em Cristo Jesus. Por quê? A Bíblia responde: porque a lei do Espírito de vida. A lei do Espírito de vida, eu vou resumir para você. O que é a lei do Espírito de vida? Deus enviou o seu Filho amado ao mundo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse Jesus Cristo, ele veio ao mundo em carne e morreu numa cruz.
foi para o inferno no meu e no seu lugar, ao terceiro dia ressuscitou, subiu aos céus e se assentou à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de lá intercede por nós. Se você crê nessa lei, e lá ele rogou ao Pai, o Pai enviou o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo de Deus que convencia o mundo do pecado e os cristãos da justiça e do juízo. Aleluia. Então esse Espírito, ele testifica no meu espírito e no seu espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos, somos herdeiros, não da maldição, somos herdeiros da justiça. Aleluia. Ou seja, da mesma forma que você não fez nada para pecar, como Adão, a semelhança do pecado de Adão, e você recebeu esse juízo sobre si, mas que Jesus levou sobre ele, e se você crê, não se manifesta mais na sua vida, da mesma forma, Jesus Cristo morrendo na cruz, ele fez tudo, somente ele fez tudo, e ele pegou a justiça dele e deu para mim e para você. Eu não fiz nada na cruz, foi Jesus que fez. Você não fez nada na cruz, Jesus que fez, e eu só recebo o sacrifício dele. Então, da mesma forma que eu recebi do primeiro Adão a morte e a maldição, através da lei depois, da mesma forma, por meio de Jesus Cristo, eu recebi a justiça. Então eu sou um justo, você é um justo, não pelo que você fez, mas pelo que Cristo fez na sua vida. E assim então fomos libertados pela graça. Meu irmão, nenhuma condenação há sobre a sua vida. Aleluia. Eu gosto muito daquele texto que Jesus fala: e eu te ressuscitarei no último dia. Aleluia. A nossa estada aqui na terra, ela começa, a nova criação, ela começa no espírito, alma e corpo. O seu espírito nasce de novo. A sua alma é transformada, é renovada, conforme você vai lendo a palavra e recebendo a palavra, e vai concordando com Deus. Quanto mais a sua alma concordar com Deus, mais você frutifica nessa terra. O nosso corpo, ele também vai acontecer algo tremendo, mas vai ser na ressurreição. Vai ser depois que Jesus voltar. O nosso corpo, ele vai ressuscitar. Por isso ainda existe a morte física, para que nós tenhamos um novo corpo. Mas começa do espírito para o corpo. E o que eu quero dizer para você é que o Senhor, lá em Tessalonicenses, ele diz: o Deus de paz, eu quero parafrasear, vos santificará em tudo, no vosso espírito, na vossa alma e no vosso corpo, guardando irrepreensíveis para a volta de Cristo. Então, esse Espírito é a lei do Espírito de vida, através do Espírito Santo em nós. Ela vai fazendo essa obra gloriosa na nossa vida. Por isso que a Bíblia diz: toda boa obra que Ele começou na sua vida, Ele vai terminar. Deus começou libertando você pelo Espírito, e Ele vai libertar a sua alma e vai libertar o seu corpo pela graça. O que eu faço, pastor? Só creia. Creia nisso. Seja guiado pelo Espírito Santo. Seja guiado pela lei do Espírito de vida. Enquanto você for guiado pela lei do Espírito de vida, a lei do pecado e da morte não tem poder sobre a sua vida. Pastor, explica isso para mim. Existem muitas leis no universo. Existe a lei, por exemplo, a lei da gravidade. Olha aqui, ó. Tudo que você solta, cai. Lei da gravidade. Então eu sei que se eu soltar essa caneta, ela vai cair. Um avião, ele voa muitos quilos, toneladas até, de peso, flutua no ar, voa no ar. Por quê? Porque eles entram em outra lei, a lei da aerodinâmica pela velocidade. Então a lei da aerodinâmica pela velocidade faz com que toneladas de ferro, no aço, não sei, fique flutuando. Então significa que se diminuir a velocidade do avião, ele vai cair para outra lei, a lei da gravidade. E ele vai cair. Se ele ficar, ele vai perdendo a força e vai caindo. Então a Bíblia está dizendo para nós: existe a lei do Espírito de vida,
que nos livra da lei do pecado e da morte. Essa lei do Espírito de vida, eu diria para você que é a graça. Estou parafraseando para você entender. A graça. Enquanto eu permaneço na graça, entendendo, recebendo por fé, sabendo que Jesus Cristo não me condena, que o Pai não me condena, porque eu estou em Jesus e eu não preciso fazer nada para isso, eu só preciso receber pela fé, então eu permaneço na graça, sem nenhuma condenação. Se eu começar a achar que eu preciso cumprir a lei, então eu começo a cair para a lei do pecado e da morte. Eu vou gerando maldição na minha vida, mesmo sem tê-la. Está me compreendendo, irmãos? Você está compreendendo porque muitos irmãos amados que creem em Jesus Cristo, nossos irmãos, que creem em Jesus Cristo, que amam Jesus Cristo, às vezes vivem uma vida que não é digna de um filho de Deus, porque ele não compreendeu essa verdade. A palavra do Senhor diz: e conhecereis a verdade, e no original está dizendo: e a verdade te torna livre. Ou seja, a porta da prisão já foi aberta. A porta da prisão já foi aberta. Então, a verdade, ela não vai entrar lá na prisão e te botar para fora. A verdade, ela abre a porta e te deixa livre para você sair da prisão. Então, o que Jesus Cristo fez na cruz foi abrir a porta da prisão e declarar uma boa notícia para mim e para você: você está livre, porque a lei do Espírito de vida te livrou da lei do pecado e da morte. Agora você usa o seu livre-arbítrio para declarar e para receber e para dizer: eu creio nessa libertação e eu recebo essa libertação, e então você toma a decisão de sair da maldição, de sair desse estágio de morte, porque agora você sabe, aleluia, que nenhuma condenação há sobre a sua vida. Por quê? Porque a lei do Espírito de vida te livrou da lei do pecado e da morte. Libertados pela graça. Você compreende agora porque nós pregamos graça, graça, graça e graça? Porque foi pela graça que nós ficamos livres. E a graça tem um nome. Essa graça se chama Jesus Cristo. Aleluia! Essa graça se chama Jesus Cristo, que venceu a morte por mim e por você. Essa graça se chama Jesus Cristo, que trouxe sobre si toda maldição para que eu fosse abençoado. Você está compreendendo agora porque nós sempre dizemos: continue abençoado? Porque você não está sendo abençoado, você já foi abençoado. Você é um abençoado, porque você foi libertado pela graça. Você só não sabia disso. Receba essa palavra. Essa palavra vai ficar gravada no YouTube, no meu canal do YouTube. Compartilhe. É boas novas, é boas notícias. Vamos ouvir mais uma vez o que a graça fez por mim e o que a graça fez por você. Essa graça, irmãos, ela é real. Ela é real. Usufrua. Eu gostaria que você não saísse. Não saísse porque é o louvor. Receba até o final. Presta atenção em cada letra dessa música e receba o amor de Deus. E deixa a palavra te libertar. Deixa o Espírito Santo libertar você. Aliás, você já foi liberto. Eu só estou dizendo, você só precisava saber disso. Que você já foi libertado pela graça. Imensa graça de te receber, amor igual ao teu não encontrei. Em meio às trevas vi brilhar a luz, refletindo os olhos de Jesus. A condenação ficou para trás. Hoje tenho vida, hoje tenho paz. Teu Espírito habita em mim. Não mais vivo eu, mas tu vives em mim. Graça real, amor verdadeiro,
venceu todo o mal, na cruz venceu por mim. Me chama de filho, me livra da escravidão. Nele sou herdeiro, chamado pra reinar. Imensa graça dele te recebi, amor igual ao teu não encontrei. Em meio às trevas vi brilhar a luz, refletindo os olhos de Jesus. A condenação ficou para trás. Hoje eu tenho vida, hoje eu tenho paz. Teu Espírito habita em mim. Não mais vivo eu, mas tu vives em mim. Graça real, amor verdadeiro, venceu todo o mal, na cruz venceu por mim. Me chama de filho, me livra da escravidão. Nele sou herdeiro, chamado pra reinar. Amor verdadeiro, venceu todo o mal, na cruz venceu por mim. Me chama de filho, me livra da escravidão. Nele sou herdeiro, chamado pra reinar. Aleluia. Amados irmãos, saiba de uma verdade, um resumo dessa mensagem. Havia dois tipos de condenação sobre nós. Uma condenação coletiva para toda a humanidade por causa do pecado de Adão, e o juízo era a morte. Havia isso antes da lei de Moisés. Havia uma segunda maldição que era depois da lei de Moisés, por não cumprirmos a lei. E essa maldição vinha sobre nós por causa dos nossos pecados individuais. Então nós éramos condenados coletivamente no primeiro Adão, e por não cumprir a lei, éramos condenados por não cumprir a lei, por desobediência, por causa do não cumprimento da lei, e recebíamos maldição. Então, na plenitude dos tempos, Deus enviou sua graça. A sua graça se manifestou salvadora, e aqueles que receberam essa graça, a Bíblia diz, nenhuma condenação há sobre a vida deles. Quando você recebe Jesus, o Espírito Santo vem habitar no seu espírito, e o seu espírito e o Espírito Santo testifica no seu espírito que você é filho de Deus. Se você é filho de Deus, isso significa que você não faz parte mais da primeira criação, que é do primeiro Adão. Você faz parte agora da criação do último Adão, que é Jesus Cristo.
E em Jesus Cristo você não é mais criatura. Em Jesus Cristo você é filho de Deus, justo, um justo, salvo, remido, purificado, santo, por causa da obra de Jesus Cristo, a obra consumada de Jesus Cristo na cruz. Receba isso no seu espírito e deixe todo o peso embora. Permaneça na graça. Se você foi salvo pela graça, continue vivendo pela graça. A graça não te dá autorização para pecar, amados. A graça, ela te livrou de pecar. Ela te capacita a não pecar. Então entenda isso. A graça, ela libertou você. A lei do Espírito de vida, que é a graça, te livrou da lei do pecado e da morte. Entenda assim para melhor compreensão. Se você gostaria de receber essa graça, ou você conhece alguém que anda, que pensa que está condenado, leve essa boa notícia para ele. E peça a ele para que ele possa fazer essa oração que eu quero fazer com você agora. Diga assim comigo: Pai Celestial, eu recebo a graça e o favor do Senhor por meio de Jesus Cristo na cruz. Eu declaro que Jesus Cristo é o meu único Senhor e Salvador. E eu declaro que eu recebo toda a justiça dele na minha vida. E ele é, a partir de hoje, meu único Senhor e o meu único Salvador. Eu recebo gratuitamente essa graça na minha vida. Eu creio que Jesus Cristo já venceu a morte por mim. E eu creio que Jesus Cristo já se fez maldição por mim. Por isso agora eu tenho vida. E tenho vida com abundância. Porque nenhuma maldição há sobre a minha vida. Que Deus te abençoe. Continue abençoados. Um ótimo final de semana para você. Compartilhe com tantas pessoas você puder, para que mais pessoas possam receber essa boa notícia e se alegrar pela vida, pelo dom da vida que o Senhor deu para cada um de nós. Continue abençoados.